Fronteira Notícias, primeira edição. Oferecimento Torra, a moda do preço baixo. E Unifadra Fundec Dracena, vestibulares, medicina e demais cursos, inscrições abertas, faça Unifadra. Imprudência no transporte coletivo. Dá uma olhada nessas imagens. É um motorista que está segurando o volante com o cotovelo enquanto conta dinheiro. Esse flagrante foi feito por uma passageira que procurou o Fronteira Notícias. Você vai ver o que a Prudente Urbano diz sobre isso. Em Prudente, um terreno usado pela prefeitura para receber apenas galhos está virando um lixão. Tem restos de materiais de construção, móveis velhos, sacolas, e os moradores aqui da região reclamam também que estão colocando fogo no espaço. Em Pacaembu, a chuva chegou forte e deixou prejuízos. 250 crianças estão sem aulas. E será que continua chovendo nos próximos dias? Em Dracena está chovendo. Tiago Rodrigues traz as informações. A gente fala também de um assassinato em Regente Feijó. Uma briga durante um churrasco terminou em morte. No esporte, o desempenho dos grandes times paulistas no Brasileirão, só o Corinthians venceu na rodada. E tem também a festa e a saudade de quem viveu a conquista de um título que continua inédito na região, mesmo passados 25 anos. Segunda-feira, 17 de setembro, Fronteira Notícias está no ar. Olá, um bom dia para você, agora 11 horas e 59 minutos. Bom dia para você. A gente começa essa edição falando sobre um depósito de galhos às margens da rodovia Júlio Budischi, que está dando o que falar. Os moradores estão reclamando porque o descarte está sendo feito, Simone, tudo quanto é tipo de entulho, de lixo, fora o fumaceiro que tem aparecido por lá nesse terreno. O repórter Matheus Tarifa vai conversar ao vivo com a gente sobre isso e contar como é que está o cenário por lá. Matheus, boa tarde para você agora. Oi, Murilo. Oi, Simone. Boa tarde para vocês. Boa tarde a todos. Olha, o cenário por aqui é o seguinte. A prefeitura escolheu esse espaço que fica bem próximo à rodovia Júlio Budischi apenas para o descarte de galhos, como vocês disseram, restos de jardinagens, de árvores. No início, tudo ia bem, mas segundo os moradores próximos aqui desse local, de alguns meses para cá, estão jogando de tudo aqui. Nós flagramos restos de materiais de construção, nós flagramos também sacos plásticos e até móveis antigos. Na entrada desse terreno tem até uma placa dizendo que é proibido jogar tudo isso aqui, apenas galhos. Quem comanda esse espaço é a Prefeitura de Prudente por meio da Secretaria de Meio Ambiente. Agora está garoando aqui, como se não bastasse essa situação de descarte irregular. Ali no fundo, ó, vocês podem ver, tem até uma fumaça ali que é constante por aqui. Por quê? Estão jogando fogo também. Nós gravamos algumas entrevistas com os moradores, né? Quem mora próximo daqui, que são os maiores afetados com essa situação. Veja o que eles disseram. Nos carrinhos pequenos, eles passam e jogam. Eles vêm no horário que está fechado e jogam tudo na porta. Tem entulho, tem sofá, tem madeira velha, joga carcaça, animal, comida podre, o pessoal joga tudo aí. Mas o incômodo mesmo é a fumaça, que ninguém aguenta aqui. Quando o fogo pega, fica uns par de dias queimando, né? E é muito entulho que eles trazem ali. Eu acho que tinha que tomar uma providência, porque a gente mora aqui. Se eu soubesse disso, eu nem tinha mudado para cá. É claro que vocês não conseguem sentir, mas nesse momento, mesmo com a garoa fina que está caindo aqui, o cheiro é muito forte, realmente muita fumaça. Eu imagino a situação de quem mora próximo daqui. Claro que entramos em contato com a Prefeitura aqui de Prudente para saber o que eles têm a dizer sobre essa situação. Por meio da Secretaria de Meio Ambiente, a Prefeitura enviou uma nota dizendo que funcionários se deslocam aqui para o terreno para receber galhos e folhagens previamente agendados e para fiscalizar o descarte espontâneo desses materiais. No entanto, segundo a Prefeitura, tem havido o descarte de outros tipos de detritos em horários em que não há funcionário, à noite e fins de semana. Inclusive, segundo a Prefeitura, eles é que estão colocando fogo em toda essa área que fica próxima da rodovia Júlio Budischi. Então essa é a situação. A Prefeitura diz que as pessoas é que estão jogando, claro, e também colocando fogo em todo esse espaço aqui. Quem mora próximo daqui está sofrendo com essa situação. Pelo jeito, pela nota da Prefeitura, né, Murilo, Simone, não colocou nem o que vai ser feito, né, não deu nenhuma solução. Então,
o jeito realmente dos moradores é esperar, ver o que vai ser feito, porque, segundo eles, do jeito que está, não dá. O cheiro aqui é muito forte mesmo. É com vocês. Sem dúvida é um reflexo da questão da falta de punição para essas pessoas, né, Matheus? A gente vem acompanhando isso em vários pontos da cidade e como demora esse processo para se arrumar uma solução, né? Muito se fala sobre a questão de monitoramento eletrônico, colocar câmeras que podem aí identificar essas pessoas e aí vir uma punição exemplar, que venha a multa para essas pessoas, para que isso não se repita. Infelizmente, só contar com a educação dessas pessoas não está sendo suficiente. A gente vai continuar acompanhando tudo isso e cobrar, claro, das autoridades soluções, porque a comunidade sofre muito com isso. Obrigado, Matheus, pelas suas informações. Agora falando sobre transporte coletivo, quando o assunto são os ônibus imprudentes, um dos questionamentos dos passageiros é o fato de o motorista, em muitos itinerários, também ter que fazer a função do cobrador, dar o troco, contar o dinheiro do caixa, entre outras funções. Quem não concorda com essa dupla obrigação diz que acaba atrasando a saída dos veículos dos pontos e que o risco de acidentes acaba aumentando com isso. E como, né? Sobre esse assunto, a gente vai conversar com o repórter David de Tarso ao vivo. Ele vai falar sobre um flagrante feito por uma passageira e que chegou para a gente pelo nosso WhatsApp. Boa tarde, David, para você. Bom, a gente volta a conversar com o David daqui a pouco. A gente teve um pequeno problema em relação ao áudio dele, mas a gente volta a fazer comunicação daqui a pouco. Vamos para o nosso primeiro intervalo de hoje. Ainda nessa edição, a gente vai trazer as informações sobre um assassinato registrado em Regente Feijó no fim de semana. E no próximo bloco tem a previsão do tempo. Choveu bastante no fim de semana. Em Pacaembu teve estragos em uma escola e 250 crianças estão sem aulas. Agora, meio-dia, 4 minutos. Estamos de volta, meio-dia, 6 minutos. No fim do bloco anterior, a gente tentou conversar com o David de Tarso. Tivemos um probleminha em relação ao áudio dele. Agora sim, a gente já conseguiu restabelecer essa conexão. E vamos conversar com ele, falar sobre transporte coletivo e um flagrante feito por uma passageira em um dos veículos do transporte aqui em Presidente Prudente, né, David? Boa tarde para você. Pois é, pessoal. Boa tarde a vocês, boa tarde a todos que acompanham o Fronteira Notícias primeira edição. Eu falo ao vivo aqui da Praça Monsenhor Sarrion, no centro de Presidente Prudente, onde muita gente embarca e desembarca dos ônibus para ir para o trabalho, para ir para o posto de saúde, para a escola, enfim. Olha, a Vivian Oliveira mandou a seguinte imagem para a gente que vocês vão ver agora junto comigo. O motorista, que também precisa trabalhar como cobrador, conta o dinheiro com um ônibus em movimento. Com as mãos ele segura as notas e com os braços, cotovelos, né, ele segura o volante. Ela disse que isso é frequente e flagrou no vídeo. É bastante comum, ela constantemente vê esse tipo de situação acontecendo. Segundo a Vivian, o ônibus ele faz a linha 103 do bairro Ana Jacinta, né, passando pela Avenida Washington Luiz, o Via Washington Luiz. Ela disse que esse vídeo foi feito no dia às 6h15 da tarde, que inclusive esse ônibus ele passa por um campus de uma universidade, estava bastante lotado o ônibus e essa situação acontecendo. Olha, nós, em respeito a todas as pessoas, né, que dependem do transporte coletivo, pedimos uma nota à Prudente Urbano. E a Prudente Urbano informou que não tem conhecimento de denúncias feitas para a empresa, motivadas por flagrantes, como feito pela telespectadora, e que os motoristas são orientados sobre direção segura e defensiva quanto à conduta do motorista. Disse que vai tomar medidas corretivas necessárias. Disse ainda que faz o monitoramento das linhas por meio de relatórios e fiscalizações. A Prudente Urbano acrescentou ainda que tem insistido com a prefeitura para que implante a tarifa diferenciada, em que o passageiro que pague menos para utilizar o bilhete eletrônico. O objetivo é diminuir a circulação de dinheiro dentro dos ônibus. Nós procuramos a prefeitura, que disse que está analisando a possibilidade dessa mudança, mas não existe uma data para que isso aconteça. Mas claro que é uma situação bastante perigosa, porque desviar a atenção, né, contando notas não dá. Claro que existe uma responsabilidade por parte do motorista, mas também existe essa questão. Claro que ele deve se sentir ali nessa dupla função, muita gente no ônibus, acaba sendo um reflexo também desse acúmulo de função, não há dúvida. E claro que a empresa deve ficar atento a isso
e principalmente os passageiros. Denunciar como essa passageira fez, porque, sem dúvida, o passageiro acaba sendo o maior prejudicado nessa questão, podendo aí ser alvo de um acidente. Obrigado, David, pelas informações. O fim de semana foi de bastante chuva em toda a região. Em Pacaembu, ela trouxe prejuízo. Cerca de 250 crianças de uma escola estão sem aulas por causa dos estragos provocados justamente pela chuva. A repórter Mariane Santos tem mais informações ao vivo para a gente. Boa tarde, Mari. Por quanto tempo as crianças ficarão sem aulas por aí? Oi, Simone, boa tarde para você, para o Murilo, boa tarde a todos. Olha, as aulas vão ficar suspensas hoje e amanhã, prejudicando aí cerca de 250 crianças com idades entre 4 e 5 anos, dos prés 1 e 2. Isso aconteceu depois da forte chuva que caiu durante toda a madrugada e do vento, né? Parte da estrutura do telhado aqui da escola foi danificada. Daí entrou água aqui dentro da unidade, que está toda alagada, conforme vocês estão vendo aí. Também acabou molhando a fiação elétrica. Sobre esse assunto, a gente conversa com a Leila, que é secretária de Educação aqui da cidade. Leila, uma boa tarde para você. Nós vimos que tem funcionários da Prefeitura trabalhando lá fora, né? A reforma já começou. O que a gente quer saber é se a Prefeitura já sabe, né, de quanto foi esse prejuízo. Boa tarde, Mariana. Aproximadamente R$5 mil a gente vai gastar para consertar esse telhado. O que mais vai ser feito? Nós vamos arrumar todo esse telhado, a parte de fiação nós vamos garantir, deixar desligada por um tempo e garantir que elas sequem para a gente ver a qualidade, né, se está bem, e fazer a limpeza da unidade. Leila, então, as aulas retornam na quarta-feira aqui na escola. Na quarta-feira. Amanhã todos os funcionários vão vir trabalhar para fazer a limpeza dessa unidade, deixar tudo sequinho, para quarta-feira retornar às aulas. Tá, ok, obrigada pela sua participação. Então, está dado aí o recado para os pais das crianças que estudam aqui na EMEI, doutor José Francisco Ferreira, em Pacaembu. Simone, Murilo, é com vocês aí no estúdio. Tá certo, Mari. Obrigado pelas informações. Obrigada, Mari. Agora eu vou continuar falando sobre a previsão do tempo com o Tiago Rodrigues para saber se vai continuar ainda chovendo por hoje, né, Tiago? Boa tarde para você. Oi, Simone. Boa tarde. Vai continuar assim, viu? Boa tarde para todo mundo que está nos acompanhando. Só para a gente registrar em números, em Dracena, que fica pertinho ali de Pacaembu, a chuva registrada somente nesta segunda-feira foi de 21 milímetros. Em Presidente Prudente choveu 18 e em Rancharia 19 milímetros. E nas últimas 24 horas chamou a atenção também a quantidade de raios. Em Presidente Prudente, essa quantidade registrada foi de 170. Em Dracena foram 100 raios e em Pacaembu, 10 raios caíram nas últimas 24 horas. E para a gente entender todo esse cenário, eu abro aqui a imagem do satélite. Repare só quanta nebulosidade que a gente tem atuando aqui sob o oeste paulista. Isso aqui é a grande parte do Brasil. A nossa região fica exatamente nesse trecho aqui. Será que eu acerto aqui, Simone? Aqui. É nesse ponto aqui que fica a nossa região. Tem muita nebulosidade atuando e essa nebulosidade é causada justamente por uma área de baixa pressão que trouxe umidade de vários pontos, tanto do sul quanto do norte. E essa umidade deixa o ar bastante fácil de respiração, com a umidade relativa em torno dos 92%. Situação que deixa o céu desse jeito, como a gente vai ver nessa imagem ao vivo. Olha só como está fechado o céu de Presidente Prudente. Nesse momento, a temperatura está na casa dos 20 graus, só que a meteorologia diz que ela pode subir um pouco mais à tarde. Deve chegar aos 24 graus. Só que amanhã o tempo já muda. Não tem previsão de chuva para amanhã, porque essa nebulosidade vai embora. Só que na quarta e na quinta-feira, Simone, deve voltar a chover aqui no oeste paulista por causa desse tempo que trouxe chuva, que deixou a terra molhada, e vai fazer calor na terça-feira. Aí na quarta e na quinta podem vir aquelas famosas rápidas pancadas de chuva aqui para a nossa região. E na sexta-feira deve vir aí uma frente fria que traz chuva de novo. Pelo jeito vai ser uma semana bem chuvosa, né? A meteorologia está indicando que sim. Então, se alguém tiver alguma tarefa para realizar ou em casa ou fora, aproveita a janela do sol de terça-feira. Obrigada, Tiago, por hoje. Tchau, tchau. A TV Fronteira recebeu no fim de semana uma homenagem pelo quadro Entre Nós, do Fronteira Notícias, primeira edição, que você acompanha aqui todos os sábados. É sempre um bate-papo bem legal com um artista da região que tem se destacado. E justamente por fomentar a cultura no Oeste Paulista, o quadro recebeu o troféu Benjamin Rezende, da Associação Prudentina de Escritores. A cerimônia foi no Teatro Paulo Roberto Lisboa, no Centro Cultural Matarazzo. A repórter Bruna Bachega e a produtora Juliana Perucchi foram receber esse troféu.
Mais um intervalo bem rapidinho. Hoje a gente ainda fala sobre os times paulistas e também sobre o esporte regional. No próximo bloco você fica sabendo os assuntos que os vereadores de Prudente vão discutir na sessão de hoje à noite. Agora meio-dia, 14 minutos. Hoje é segunda-feira e tem mais uma sessão na Câmara de Prudente. Na pauta de hoje, consta um projeto de lei que pretende acabar com o lixo espalhado nas praças da cidade. A ideia é oferecer sacos biodegradáveis a comércios, indústrias e empresas parceiras e que ficam perto do local para que colaborem com a limpeza. O projeto foi chamado de Lixo Zero. Os vereadores devem discutir também um projeto que obriga a Prefeitura a divulgar no site informações sobre obras públicas que estão paradas. Devem constar ainda informações sobre o motivo da paralisação e o tempo que os trabalhos foram interrompidos. A sessão começa às 8 da noite e todo mundo pode participar. Eleições 2018, a gente começa a exibir hoje uma série de entrevistas com os candidatos com menor pontuação nas pesquisas eleitorais. O Major Costa e Silva, do DC, falou sobre empreendedorismo. Ele deu entrevista para o repórter Jean Halp. Candidato, na sua proposta de governo, o senhor promete implantar uma política oficial de apoio ao empreendedorismo e incentivo para a criação e desenvolvimento de micro, pequenas e médias empresas. Que tipo de apoio? Num primeiro momento, a ideia é que nós consigamos desburocratizar a abertura de novas empresas e facilitar a concessão das licenças necessárias para o funcionamento de cada uma delas. Hoje se embarrera numa burocracia muito grande e ocasiona uma demora. Muitas vezes o empreendedor perde o time de começar o seu negócio por conta dessa burocracia. Num segundo momento, sim, nós poderemos estudar uma isenção de impostos ou a redução da carga tributária, se houver a possibilidade, obviamente, de reduzirmos o custo da máquina pública. Tem espaço para reduzir essa carga tributária? Qual pasta perderia esse valor que deixaria de ser arrecadado? Na verdade, eu não entendo como deixar de ser arrecadado. Se nós conseguimos incentivar o empreendedorismo, a tendência é que a arrecadação aumente também. Aumentando a arrecadação por conta da circulação de mais dinheiro no mercado, nós temos condições de reduzir. É só não aumentar o custo do Estado. Em abrir uma empresa, o senhor acha que é preciso quanto tempo para abrir uma empresa? O ideal? O ideal é que a empresa pudesse ser aberta em no máximo uma semana. Agora o repórter Jean Halp mostra quais são as propostas de Toninho Ferreira, do PSTU, para o governo do Estado. Candidato, como forma de gerar emprego, o senhor propõe um plano de obras públicas, mas na sua proposta de governo apresentada ao TSE, esse plano não está detalhado. Que obras são prioritárias? Olha, já são duas propostas. Uma, na verdade, a nível nacional, que é a redução da jornada de trabalho sem redução de salários. Ou seja, trabalhar menos para que todos possam trabalhar. Essa é uma proposta que, inclusive, já se tem em outros países. E outra é esta da gente fazer obras públicas, construir obras públicas, saneamento básico, escola, hospitais, mas sejam hospitais e escolas que sejam do Estado, que o Estado possa fornecer esse serviço. Não pode ser hospitais como se faz atualmente, que entrega para as OS, organizações sociais, ou seja, a privatização da saúde, que nós achamos que está absolutamente errado. E o saneamento básico. Aqui é um Estado muito rico, são 216 bilhões o orçamento do Estado, no entanto, tem uma população muito pobre. A periferia das grandes cidades vive muito mal. Então é preciso construir obras públicas. É possível resolver esse caso. Quantos empregos seriam gerados? Seria pleno emprego, é possível ter pleno emprego. Depende se deixar de pagar a dívida pública. Se continuar pagando o banco, não vai ter jeito. Agora a gente mostra as propostas de Rodrigo Tavares, do PRTB. Candidato, o senhor promete um seguro de R$5 mil para as pessoas que, de certa forma, forem afetadas ou atingidas num caso de calamidade pública, como em caso de chuva, por exemplo. Não existe seguro de graça. Como é que o senhor pretende viabilizar essa ideia? Olha, o seguro será realizado pela COSESP e cobrado nas contas de eletricidade dos cidadãos do estado de São Paulo. Nossa equipe projetou algo em torno de 17 centavos em cada conta de luz para que nós possamos cobrir esses danos causados até o limite, claro, de R$5 mil, que realmente são os danos dos materiais mais próximos da pessoa, dos bens materiais mais próximos, uma televisão ou a recuperação de documentos, algo nesse sentido. Seriam suficientes? Seriam suficientes porque as calamidades públicas elas acontecem de formas isoladas e atingem determinado número de pessoas. E o rateio seria feito por toda a coletividade. E a pessoa atingida procuraria quem e faria isso de que forma? Olha, seria realizado de uma forma administrativa, rápida e ágil.
Claro, procurando sempre o governo do estado de São Paulo através do canal competente. Vamos ver por onde andaram os candidatos ao governo do estado na manhã de hoje. E a gente vai começar vendo a agenda do candidato Márcio França, do PSB. O candidato Márcio França, do PSB, foi até Guararema, na Grande São Paulo, para visitar o Detecta, que é um centro de segurança. Depois, ele vistoriou obras da cidade. Agora vamos ver o que fez o candidato João Dória, do PSDB. O candidato João Dória, do PSDB, ele se reuniu com entidades que representam a Polícia Militar na zona norte da capital. Agora vamos ver o que fez o Paulo Scaff, do MDB. Ele participa agora de uma reunião com representantes da comunidade judaica no Bom Retiro. E o candidato Luiz Marinho, do PT, não teve agenda pública hoje, na manhã de hoje. Mais detalhes sobre a agenda dos candidatos você encontra no g1.com.br/TV Fronteira. Vamos ao último intervalo desta segunda. A seguir, você fica sabendo que a Justiça decretou a prisão temporária dos suspeitos de terem matado um homem em Regente Feijó. Foi durante um churrasco. E no esporte, além dos grandes times paulistas, você vai ver o jogo em comemoração de um título que está completando 25 anos e continua único na região. No relógio, 12h, 22 minutos. Estamos de volta, 12h, 24 minutos. A Justiça decretou a prisão temporária das 3 pessoas suspeitas de terem matado um homem a pauladas, chutes e socos na noite de sábado em Regente Feijó. Todos os suspeitos estão foragidos. A vítima tinha 32 anos. Segundo a Polícia Civil, tudo começou em um churrasco na casa de um dos suspeitos, onde o homem estava. Eles trabalhavam juntos em uma obra. Durante esse churrasco, houve um desentendimento. Ele chegou a tentar fugir, mas o dono da casa, o irmão e a esposa de um deles entraram em um carro, o encontraram e depois o agrediram próximo à rodoviária da cidade. Ele morreu no local. Esse caso está sendo investigado. E já estão no centro de detenção provisória de Caiuá os 2 homens presos suspeitos de terem tentado assaltar uma joalheria no centro de Dracena no sábado, em plena luz do dia. Segundo a Polícia Militar, 2 bandidos entraram na joalheria usando capacetes. Eles pegaram mostruários de joias e tentaram fugir com uma moto roubada e uma bicicleta. Ainda conforme a PM, a arma usada por um deles, um revólver calibre 32, foi apreendida. Segundo testemunhas, um disparo em direção à parede chegou a ser feito durante a ação dos bandidos. E o João Paulo Tílio já está aqui com a gente para falar sobre esporte e a gente começa a falar sobre um título bem importante que está prestes a completar bodas de prata, né, João? A gente fala isso muito em casamento, vamos falar desse título também, um título que o Corinthians Prudentino conquistou de campeão paulista sub-20, um título que continua sendo inédito, o único conquistado por um time aqui da região, né, João? Boa tarde. Isso aí, Murilo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Uma conquista muito importante foi a última do futebol de base de Prudente em um torneio organizado pela Federação Paulista de Futebol. Para o pessoal se situar, esse Campeonato Paulista de Juniores da 2ª Divisão é o mesmo que o Sub-20 atualmente da 2ª Divisão, que Grêmio Prudente e Oswaldo Cruz disputam, que o PP, o Presidente Prudente, foi vice-campeão no ano passado. Então, essa turma de 93 se reuniu neste final de semana. A gente foi acompanhar esse reencontro animado e te conta essas boas histórias. Foi há 25 anos, mas eles guardam com carinho os uniformes, a medalha, a faixa de campeão. Aquele 23 de outubro de 1993 nunca será esquecido. O prazer indescritível. A foto do time campeão é uma das maiores relíquias e rende um bom papo até hoje. O Edson guardou também o que ele considera o mais importante, a camiseta usada por ele na final do Campeonato Paulista Júnior de 1993. Depois que a gente terminou o jogo da final, a primeira camiseta que eu guardei foi essa e até hoje está em casa lá. Eu guardo ela com todo o prazer daquela final, né? Porque foi muito importante aquela final pra gente. Todo esse pessoal participou de alguma forma da primeira e única conquista do futebol de base de Presidente Prudente em uma competição da Federação Paulista, o estadual de 1993, vencido pelo Corinthians da cidade. O tempo passou e eles decidiram se reunir de novo. O Odair era o técnico daquele time. A gente não tinha a estrutura que o futebol propicia hoje, né?
Mas na época a gente captou os melhores jogadores, né, que estavam em evidência, né, e equipes amadoras aqui. Você ganhar um campeonato municipal é difícil, você ganhar um campeonato regional é mais difícil ainda. Agora você ganhar um campeonato estadual é muito difícil. 25 anos depois, reunir tanta gente assim, envolvida naquele título, não seria tarefa fácil, né? E aí, adivinha qual foi a ideia? Claro, fazer um jogo festivo aqui no estádio Caetano Peretti. Aí, não tem erro. Não mesmo. A bola rolou, eles brincaram, riram, correram. O Corinthians de Prudente não existe mais, ficou a memória. Num futebol prudentino tão carente de times e conquistas, o feito deles, a cada ano, ganha ainda mais importância. O que vale mais, além de formar esse time que nós formamos em 93, nós formamos, na verdade, uma verdadeira família, né? Que vale a irmandade, prestigiar cada um aí. Essa façanha foi muito grande naquela época, né? E até hoje a gente continua aí sendo os últimos campeões, né? Conquista importante, né, João? Ainda mais sabendo da estrutura dos grandes times que acabam sempre sendo os favoritos. Ganhar um campeonato desse é bem difícil mesmo. Merecem, né, Murilo, esse devido reconhecimento. 25 anos depois, um título que se mantém vivo nessa história de Prudente, o último conquistado. Então, muito bacana essa turma e que sirva de inspiração para os times que atualmente disputam o Grêmio, Oswaldo Cruz, essa competição. Falamos agora de Dracena, porque teve atleta de lá conquistando uma medalha importante no Troféu Brasil, João. Pois é, principal competição do atletismo no país. Então, o Matheus Daniel de Sá foi medalha de prata no Troféu Brasil, competição disputada neste final de semana em Bragança Paulista. Ele é do salto triplo e conseguiu a marca de 16 metros e 48 centímetros. Tivemos participação também de prudentinos nesta prova e a gente fala mais da disputa, da participação do Oeste Paulista no Troféu Brasil, no Globoesporte.com/TV Fronteira. Tá aí, o troféu importantíssimo. E agora vamos falar dos grandes times paulistas. A gente fala do Campeonato Brasileiro, uma rodada muito importante, com vários clássicos. E começamos falando do Corinthians, que foi o único dos grandes paulistas que conseguiu vencer nessa rodada. Um jogo complicadíssimo, mas o mais importante foi o resultado, né, João? Foi complicado, né? O Sport está lá embaixo na tabela. Imaginava um jogo mais tranquilo para o Corinthians, mas não foi isso, não. Primeira vitória do Timão sob o comando do Jair Ventura e foi o Sport que saiu na frente ontem lá na Arena do Corinthians. E o Timão conseguiu a virada, buscou essa virada com um gol, um belo chute do Jadson e depois, no finalzinho, o Timão fazendo esse 2-1. Uma vitória importante na questão de classificação, porque o Corinthians, se deixasse de vencer essa partida, ia ver a zona de rebaixamento mais perto. Então está na 8ª colocação, precisa melhorar bastante, mas é o início de trabalho do Jair Ventura no comando da equipe. E o clássico Sansão, como é que foi, João? Ficou no 0-0, mas foi uma partida movimentada sim, viu? Não tivemos gols, mas tivemos boas oportunidades das duas equipes. A principal delas foi do Santos, neste ataque do Rodrigo, que ele mandou para fora. Mandou para fora a oportunidade do Santos vencer um clássico dentro de casa. O Peixe passou mais um jogo sem tomar gol, o 8º seguido. Melhorou muito a defesa com o Cuca, mas faltou esse golzinho para conseguir a vitória. Com relação ao São Paulo, um ponto somado que devolve a ele a liderança, pelo menos uma liderança provisória, porque o Internacional joga hoje à noite. Acho que o São Paulo tem deixado um pouco a desejar, só uma vitória nos últimos 4 jogos, e se você pensar em título, tem que melhorar mais. Mas, enfim, um resultado que os times lamentam, mas também comemoram em alguns aspectos. Por ser clássico, acho que não dá para reclamar, não. Já o Palmeiras empatou, mas também vem mudando muito o seu time por conta de várias competições. Esse empate aí, um bom resultado, um mau resultado, João? Murilo, eu acho que um bom resultado se a gente pensar no pouco futebol que o Palmeiras apresentou lá na Bahia, viu? O time da casa saiu na frente no comecinho do jogo e o Palmeiras não se encontrou durante toda a partida com um mistão, que a gente fala, né? Jogadores, alguns titulares, outros reservas. E foi até um achado esse gol do Felipe Melo. A equipe não estava bem, mas conseguiu esse ponto que ainda mantém o time ali próximo aos primeiros colocados. Se tivesse apertado um pouco mais, poderia ter ganhado essa partida. Tá certo. Bom, a gente falou aí de todos os jogos. Tem a agenda dos times, porque tem mais jogos durante a semana, né, João? Pois é, temos aqui, vamos mostrar para o pessoal, quinta-feira o Palmeiras na Libertadores, lá no Chile, e no sábado, São Paulo diante do América Mineiro no Morumbi. No domingo, o Corinthians e o Santos jogam pelo Campeonato Brasileiro, partidas aí, então,
pelo Brasileirão. Essa é a agenda, Murilo. Tá legal. Todas as informações dessa rodada você acompanha daqui a pouco no Globo Esporte. Agora falando de esporte regional, vocês têm os destaques lá do portal, João. Temos aqui na tela. Murilo, você já jogou futebol de botão? Já, faz muito tempo, mas joguei sim. Gostoso jogar. Gostoso. E a gente conversou com um idoso que estava um tempão sem jogar e praticou a modalidade no final de semana. Muito legal, ele ganhou vários lanches no colégio apostando no futebol de botão. Uma história muito legal. Bacana. Lá no portal. Um outro destaque do dia, uma funcionária pública que emagreceu 24 quilos com a supervisão da filha de 11 anos. A pequena Nanda ajuda a mãe aí nessa missão de emagrecer, de ter uma vida mais saudável. A história deve ser muito boa. Vou ler lá no site. Te espero. Valeu, João. Obrigado. Até mais. E a gente fica por aqui, você acompanha agora o Globo Esporte. Mais notícias do Oeste Paulista você confere a partir das 6:50 com a Cíntia Aquino no Fronteira Notícias, segunda edição. Depois de mais um feriado prolongado em Prudente, tudo está voltando à rotina, comércio, bancos, prefeitura, outros departamentos públicos estão funcionando normalmente. E a meteorologia diz que pode continuar chovendo na região hoje, viu? Mas amanhã já deve firmar de novo. Uma boa semana para você e até amanhã. Uma ótima tarde. Tchau, tchau. Fronteira Notícias, primeira edição. Oferecimento Torra, a moda do preço baixo. E Unifadra Fundec Dracena, vestibulares, medicina e demais cursos, inscrições abertas. Faça Unifadra.